TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo, começando mais um Câmara Esportiva nesta sexta-feira aqui na nossa capital potiguar. Como a semana passou rápido, passou voando novamente a semana. E claro, neste fim de semana teremos aí os representantes aqui de Natal jogando no Campeonato Brasileiro, primeiro o ABC, deste sábado, amanhã, né? Jogando fora de casa no Batistão às 5 horas da tarde, 17 horas contra o Confiança, e no domingo às 4 da tarde no Estádio Marizão teremos o América encarando a representação do Souza. Então hoje vamos falar bastante dessas partidas, né? Passar aí a expectativa para esses dois jogos. Já dá meu boa tarde aqui para o nosso comentarista Pedro Neto. Boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a você que está em casa. Pois é, Hugo, duas partidas. Duas não, né? Na realidade teremos 4, né? Porque teremos o ABC na Série C, América, Potiguar e Santa Cruz na Série D. Mas o ABC e América, indiscutivelmente, são mais importantes para o nosso futebol, pela grandeza, por tudo mais. Mas vamos ver como é que se comportam, né? O América já tem jogo amanhã, amanhã não, domingo, o ABC tem jogo amanhã, né? O ABC tem uma partida difícil contra o Confiança, o América também tem uma partida bem difícil contra o Souza no próximo domingo, até porque o América vai precisar vencer para não deixar o 13 se distanciar ainda mais. Hoje o 13 tem 5 pontos em relação ao América, então precisa o América vencer e torcer contra o Souza para que o América possa se aproximar. Pedro, começando com o ABC Futebol Clube, porque amanhã tem esse jogo contra o Confiança que também tem 4 pontos, soma 4 pontos na tabela de classificação. Empatou a primeira partida, venceu a segunda, vem de 2 derrotas, a última para a Ferroviária de São Paulo, jogando fora de casa, o ABC jogando lá empatou, o Confiança perdeu. E o Confiança tem um jogo a menos por conta da partida contra o Caxias, né, um time do Rio Grande do Sul, diante da situação que acontece lá, a partida foi adiada. Mas estão empatados. É um time acessível? É um adversário acessível para o ABC emendar uma sequência de 2 vitórias, Pedro? Olha, teoricamente sim, né? Teoricamente é um adversário que você não pode dizer que é um adversário tão difícil assim. O Confiança, mesmo tendo um jogo a menos, tem 4 pontos ganhos. O mesmo número de pontos do ABC Futebol Clube. Mas como o ABC vem de uma grande vitória contra a equipe do Ferroviário jogando fora de casa, o ABC vai tentar aí, quem sabe, emendar 2 vitórias consecutivas. Será muito importante o ABC conquistar essa vitória, porque depois o ABC tem o Floresta dentro de casa. Que é o Lanterna. Que é o atual Lanterna. Então, independentemente de qualquer situação, eu entendo que se o ABC trouxer até mesmo um ponto amanhã contra o Confiança, no meu entendimento, é de grande valia. Muito embora, como perdeu as 2 dentro de casa, né, para o Náutico e também para o Londrina, se o ABC conquistar 2 vitórias fora de casa, ele recuperou os pontos que deixou de conquistar em casa. Mas entendo também que se o ABC trouxer um ponto lá de Aracaju, lá do Batistão, o ABC pode também, quem sabe aí contra o Floresta, emendar a sua 3ª partida, né, sem derrota. Pedro, a tendência é a de que o Roberto Fonseca repita a mesma escalação que utilizou na vitória por 4-0 contra o Ferroviário. Ele fechou os treinamentos durante toda a semana, tentando fazer mistérios, porém a tendência é de que repita a mesma escalação com uma única alteração. Existe apenas a dúvida do jogador que fará a cabeça de área, se será o Daniel, se continuará com o Daniel ou se volta o Wellington Reis. Eu não mudaria. No primeiro momento eu entendo que o Wellington vem de contusão. O Wellington Reis é um jogador que não é mais nenhum menino, é um jogador veterano, né? Está há 15 dias aproximadamente sem atuar. O Daniel esteve muito bem, eu sempre disse que eu gosto muito do futebol do Daniel. E Daniel, Varão e Bleider estiveram bem, com o Gabriel sendo esse 10 no caso, né? Então você vai para 4-3-1-2, 2 atacantes que também fizeram uma boa partida contra o Ferroviário. Então, no meu entendimento, não tem por que mudar, mas cabe aí ao Roberto Fonseca, que é o técnico da equipe do ABC Futebol Clube, a mudança ou não. Mas eu confesso a você que eu não colocaria, pelo menos inicialmente, o Wellington nessa partida.
Mandar um abraço para o Valfredo, para o Luiz Omar, o João, toda a galera que está sempre aí na sintonia, prestigiando o Avandi Praxeres, sempre acompanhando aí o Câmara Esportiva. Possibilidade do Alisson ser utilizado, Pedro. Vamos lá, como titular acredito que dificilmente o Alisson aparece, né? Mas estará como opção no banco de reservas. Tendo em vista, Pedro, que o Juan e o Daniel, os dois jogadores que entraram na reserva, estavam na reserva e tiveram uma oportunidade à frente do Alisson. Eles não foram bem na partida passada quando entraram. Você acredita que, em virtude do baixo desempenho dos dois, o Alisson vai ter uma oportunidade? Não, eu não, pelo menos você, do jeito que você falou, concordo. Como titular, não. Agora, no segundo tempo, dependendo de como esteja a situação, por exemplo, o ABC ganha o jogo. Eu entendo que o Roberto Fonseca vai continuar utilizando dois jogadores rápidos que jogam pelos lados do campo, o Daniel e o Juan, para explorar os contra-ataques. Agora, o jogo está complicado, o ABC está precisando de jogadores de uma qualidade melhor. Indiscutivelmente, o Alisson é esse jogador de uma qualidade melhor, desde que não seja para ser aquele falso 9 ou aquele segundo atacante que tenha que voltar marcando o lateral. Já disse aqui 1 milhão de vezes e repito. O Alisson, no meu entendimento, ele é aquele jogador para entrar sem ter uma posição fixa. Deixa ele à vontade, chama o Varão, chama o Daniel, que são jogadores mais jovens. Vocês vão correr pelo Alisson, porque ele só vai criar. Uma bola parada, um chute de longa distância, tudo isso é favorável ao Alisson, mas não para começar a partida e muito menos ainda se você estiver ganhando a partida. Não tem sentido você colocar o Alisson quando está ganhando a partida, quando está perdendo a partida, você tem que jogar com jogadores rápidos pelo lado do campo. Eu tenho a impressão, Pedro, quero até a tua avaliação a respeito disso, você falou da questão do resultado, né? Que essa variável pode determinar se o Alisson vai ou não entrar em campo, se o Fonseca vai optar ou não pela entrada do Alisson num eventual segundo tempo, né? Em caso do ABC estar precisando da vitória, Pedro, o ABC perdendo o jogo, é o que a gente não quer, e o Confiança com isso, por saber que está com a vitória, está jogando recuado no contra-ataque, é uma possibilidade maior para o Alisson entrar, ou em caso do ABC estar vencendo e ele, o ABC, está com a linha baixa, como foi contra o Ferroviário, essa possibilidade é mais ideal para o Alisson entrar? Não, no meu entendimento, se o ABC está perdendo a partida, por exemplo, o Alisson é o jogador a entrar, porque é um jogador de qualidade, que decide, como eu falei anteriormente, numa bola parada, num lançamento, no chute de longa distância. Agora, se o ABC está vencendo, não. Aí, no meu entendimento, se troca, por exemplo, os dois atacantes, o Pedro e o Gênison, por dois atacantes de quê? No meu entendimento, dois atacantes de velocidade. Para a transição, exatamente, né? Para o contra-ataque rápido, para a marcação. O Juan volta marcando, o Daniel volta marcando. Aí não faz sentido você colocar o Alisson, que nós sabemos que nem uma coisa nem outra. Ele nem marca, né? Não é um jogador que acompanha o lateral, muito menos ainda esse cara que volta marcando o volante, né, como volta um Daniel, como volta o próprio Gênison. Agora, na hora em que você está vencendo a partida, estou vencendo a partida. No meu entendimento, são dois homens rápidos para puxar os contra-ataques. Pois é, minha gente. Inclusive, teremos público no Estádio Batistão. Isso. Houve uma briga de torcida, Pedro, torcida organizada, uma punição que foi imposta pelo STJD ao Confiança, situação que aconteceu no ano passado, inclusive, final do ano passado. Os dois jogos foram cumpridos e a expectativa é de que a torcida vai chegar junto, né, lá, Pedro? Deve chegar, mas deixa eu dizer um negócio para você. Eu conheço Aracaju, eu morei lá um tempinho. O torcedor não tem muito hábito, né, de ir para o Estádio Batistão. É um estádio muito bem localizado, no centro da cidade, como é o nosso Arena das Dunas aqui, embora não seja uma arena, mas é um estádio muito bem localizado. Mas o torcedor de Aracaju, o torcedor de Sergipe, ele torce mais pelos clubes do Rio de Janeiro, muito mais até do que por Sergipe, por Confiança, por Itabaiana, por Largato. Agora, o Confiança é um clube, né, de torcedores mais jovens, é o caso do América aqui em Natal. O Sergipe é um clube de torcedores mais antigos. Então, eu acredito que não tenhamos esse público, talvez ali estourando 3 mil torcedores. O ABC, Pedro, conta aí com o Pedro Paulo, que desbancou o Carlos Eduardo. Quando houve aquela situação lá do gol contra do Eduardo Churran, claro, a maioria das pessoas, né,
nós da imprensa, a gente, claro, ressaltou o gol contra do zagueiro, do Eduardo Churran, a devolução defeituosa, quem cobriu, o Pedro Paulo, mas também não ficou bem para o Pedro Paulo, né? Porque ele poderia ter agarrado, ele não seria nem expulso naquela jogada. Cartão amarelo. E aí eu confesso que eu fiquei receoso com a partida seguinte. Como que estaria o psicológico do Eduardo Churran? Como que estaria o psicológico também do Pedro Paulo? Nas duas primeiras bolas, você estava cobrindo o jogo do América, né? O Eduardo Churran, como uma jogada de uma medida de segurança, tocou a bola para a lateral, não tem ninguém por perto. Tá certo ele. Mas ele estava muito cauteloso. E para minha felicidade, tanto o Pedro Paulo quanto o Churran foram bem na partida, Pedro. Isso é importante. Não sentiram o baque, né, desse gol contra. O que o Roberto Fonseca fez foi a coisa correta. Ele entendeu, né, que os dois jogadores falharam, como realmente falharam, né, tanto o Pedro Paulo como o Churran, mas é tipo assim, numa hora dessa, eu não tenho a menor dúvida, o treinador chama os dois jogadores, né, individualmente, claro, né, e diz, olha, você errou, coisa e tal, mas, né, você tem a minha confiança, você vai para o jogo, faz o teu jogo, tá, esqueçamos o que passou. E eu vejo dessa forma também. Então, a essa altura, você, na realidade, dá moral para os dois jogadores. Nós sabemos que tem treinadores que, nessa hora, procuram botar os jogadores no fogo. Mas o comandante mesmo, aquele cara que sabe o que faz, ele chama os dois para o lado dele, claro. E eu não tenho nenhuma dúvida, foi isso que o Roberto Fonseca fez, chamou os dois para o lado e disse, olha, tá aqui, ó, vai para o jogo, tem minha confiança, tá? Tanto é que você fez o jogo, eu não fiz, eu fiz o do América, mas as pessoas que assistiram esse jogo do ABC disseram que tanto o Pedro Paulo como o Churran também foram bem dentro da partida. Foram muito bem. Agora, como o Felipe Albuquerque teve uma situação de lesão, né, ele acabou tendo de sair, foi para o sacrifício e não voltou para o segundo tempo. E aí, Fonseca teve de recorrer ao Yuri Ferraz. E aí, logo no primeiro lance, levou um amarelo, o Wesley também entrou, já tomando um cartão amarelo. A gente percebe, Pedro, uma vulnerabilidade nesse elenco do ABC no que se refere à peça de reposição. Que não é de hoje, né, Hugo? E é complicado, né? Porque tipo, o técnico olha para o banco e vê Yuri Ferraz, e vê um Vitor Marinho, é difícil. Para a lateral esquerda, quando o Manuel voltar, você vai ter aí dois laterais bons, o Manuel e o Lucas Sampaio. Mas para a direita só tem o Felipe Albuquerque, né, Pedro? É o que eu tenho dito. O problema do ABC chama-se elenco. O ABC não tem elenco, tá? Como o América também. Deixo isso já bem claro. Só que o problema do ABC é muito mais localizado. Eu digo todos os dias, o ABC você conta nos dedos de uma mão só aqueles jogadores que você diz assim, esses seriam titulares numa Série C. No caso do América, você conta nos dedos das duas mãos, tá? E talvez se não preencha também as duas mãos que os jogadores seriam titulares numa Série D. Problema do ABC, quando o Roberto Fonseca olha para trás para uma substituição, quem é que ele tem no banco? Yuri Ferraz, o Vinícius, o Wesley, Vitor Marinho, Juan. Quer dizer, fica difícil você mudar. Lucas Oliveira, o David Ribeiro. Fica difícil. O David, assim, não dá pra gente cravar ainda, porque ele jogou 15 minutos. Tá, mas vem cá, se ele fosse esse bom jogador... Teria entrado na partida passada. Claro, e essa foi a minha preocupação, Pedro. Ele entrou contra o Londrina, pouco tempo, mas entrou. Cara. E aí no segundo tempo o Fonseca optou pelo Daniel Cruz e pelo Juan. E aí a gente já pensa, pô, não deve ser essa Brastemp, porque nem utilizado foi. O Roberto trabalha o dia a dia com os jogadores, né? É por isso que eu sempre digo que eu não questiono de forma nenhuma. O treinador optou por Hugo, optou por Pedro, né? E aí, não, aí vamos vê-los jogando, porque como eu não vou nos treinos no dia a dia, eu não tenho como chegar e dizer que o cara está bem. Agora, quando você olha para o Lucas que veio do Vasco, né, para o David Ribeiro, para o Vinícius Leandro, para o Vinícius Amaral, desculpa, Leandro, não, Vinícius Amaral, quando você olha para o Vitor Marinho, quando você olha para o Yuri, quando você olha para o Juan, para o Daniel, tudo, aí é que você entende que o cara olha e diz assim, nossa, eu não tenho como mudar. E não tem, infelizmente não tem. O ABC é carente ainda de contratações, mas não são contratações para inchar elenco. Quando eu falo contratações, são contratações que cheguem para serem titulares. Hugo, ontem, por exemplo, tá, meter aqui uma situação só para o pessoal entender, o CRB ontem se classificou para a quarta fase da Copa do Brasil. Só dois clubes do Nordeste, CRB e Bahia, ok? CRB
em 20 anos, caiu uma vez da Série B para a Série C. Aí eu lhe pergunto, como é que esses clubes como CRB, Botafogo da Paraíba, o próprio Confiança, Sampaio Corrêa, que embora esteja mal, mas passou aí quase 20 anos também sem cair, como é que esses clubes conseguem todos os anos contratar jogadores bons? E no nosso caso aqui, no Rio Grande do Norte, ABC e América principalmente, é dito a mesma coisa. Eu não tenho como competir com o Campeonato Paulista. Quando termina o Paulista, diz, o cara recebeu uma proposta melhor de um clube de Série A ou de Série B. Depois diz, nós não temos que contratar porque não temos onde buscar esses jogadores. Tem alguma coisa errada. Porque como é que CRB, Sampaio Corrêa, Confiança, Botafogo consegue? Todo mundo contrata. Todo mundo contrata, cara. Tem entendeu? que mudar essa política, tem que ter mais iniciativa. Pedro, temos um VT que inclusive eu que produzi esse VT, fiz essa matéria, que inclusive foi utilizado pela manhã na audiência pública que trata da regulamentação dos instrutores, dos treinadores de artes marciais. Vamos acompanhar o VT. TV Câmara, a TV do povo de Natal. Desde os 4 anos de idade, Jota pratica karatê. Hoje, aos 19, é faixa preta e campeão brasileiro da modalidade. Essa arte marcial que hoje me deu família, amigos, profissão, e o karatê me ajudou muito. Me ajudou muito a questão de confiança, me mostrou o que eu posso fazer, me deu oportunidades. Eu sou atleta bolsista da universidade, fui bolsista em todas as minhas escolas, graças ao karatê. Viajei pelo Brasil todo e eu sou muito grato a esse esporte. Além de atleta, Jota já é professor. Apesar de estar no 2º ano de Educação Física, ele não vê necessidade do diploma do curso para ser mestre. A gente vivenciando esse esporte por muitos anos, a gente vê que não é só isso, é muito mais. O karatê é uma filosofia de vida. Junto com meus senseis, Júlio Patriota e Cícero Avelino, eles me ensinaram muito mais. Eu estudei, treinei todo dia, enfrentando desafios. A obrigatoriedade do diploma de Educação Física para treinar karatê e outras artes marciais costuma ser exigida pelo Conselho Regional de Educação Física. Os professores sem registro no Conselho são impedidos até de orientar os alunos durante os GERNs e outros eventos escolares. Quando eu fui auxiliar como técnico nos GERNs, foi questionado, e com isso eu tive que sair, e outros professores, às vezes nem formados em karatê, teve que tomar a posição. Por quê? Porque tinha que ter o CREF. Então entrava um técnico de educação física que não tinha conhecimento nenhum de karatê, apenas para estar lá simbolizando o técnico. É constrangedor, a gente fica sem chão. O que é que a gente tem de conhecimento que eles renegam? Eu sou faixa preta de judô, já fui professor em escola pública, escola particular, e eu sou pedagogo. Eu nunca fui formado em educação física, até porque eu nunca tive interesse. Eu acho que a pessoa ela é apta a escolher aquilo que ela quer fazer na sua vida profissional. E muitas vezes as artes marciais é aquilo que o cara escolheu. Então, eu tenho professores que não podem viajar porque ele não tem o CREF, mas ele forma grandes campeões. Eu tenho um professor aqui em Barra de Macharanguape que ele botou atletas para a seleção de base e não pode atuar porque ele não tem educação física, mas ele tem a pedagogia, ele tem a metodologia dele. E muitas vezes, aqui mesmo no Rio Grande do Norte, jogos escolares, muitos professores de escola pública não querem escrever o atleta nos jogos escolares e até mesmo nos jogos, nas seletivas dos jogos nacionais, porque ele não é apto à arte marcial. A formação dentro do karatê ela é bem mais longa, inclusive, do que qualquer faculdade que exista hoje no mundo. Então, não existe a possibilidade de alguém dizer que o professor de karatê ele não tenha habilidade suficiente para formar uma criança. Até porque, primeiramente, o karatê ele é uma arte marcial que data, é até difícil precisar desde quando. Então a gente aprende desde pequeno e vai se graduando, vai ganhando experiências e o mínimo para você chegar à faixa preta é 4 a 5 anos. Então é um conhecimento gigantesco que nenhum professor de educação física vai ter na área, a não ser que ele venha e se forme karateca, né? Então, ao meu exemplo, eu estou há 32 anos no karatê e ainda estou aprendendo.
ainda estou ganhando conhecimento diariamente com meus senseis. Para evitar que os professores de artes marciais sigam constrangidos e impedidos de trabalhar, a categoria tomou a iniciativa de regulamentar a profissão, deixando claro que a habilitação seja de responsabilidade das federações. O projeto está em tramitação no Congresso Nacional. Nós não somos contra o CREF, só somos contra a regulamentação que eles fazem, tirando ou anulando a profissão do professor de artes marciais. Eu tenho CREF, tenho muito orgulho disso, mas nem todos podem ter. Eu espero que haja um entendimento entre as duas instituições, né? E que os professores eles possam ter liberdade de atuação, eles possam ter a devida valorização do seu trabalho. E com isso, ele ter livre acesso com seus atletas em qualquer evento. O advogado e faixa preta de karatê, Hilly Edson, entende que o conhecimento prático obtido nos treinamentos deve prevalecer, que as artes marciais vão além de um diploma, representam uma filosofia de vida, capaz de ensinar princípios e valores essenciais por toda a existência. O karatê é fundamental para a formação de um atleta e, inicialmente, na formação do caráter de uma criança, sendo respeito, atributos da área afetiva, principalmente a liderança. Da forma em que é espelhado no dojo ou no kutô, que são áreas respectivamente, de treinamento e de competição, eles espelham na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente, seja lá qual for, porque prepara e foge o caráter de uma criança. Do adolescente, evita o tempo ocioso, nos preparando para situações adversas, rejeitar propostas indevidas e que não fortalece, né, um bom ser humano na sociedade. Então, prepara desde a criança, como também de idades mais avançadas. Há exemplo, inclusive, dos nossos mestres, que em eventuais e esporádicas competições nos dão orgulho, demonstrando ali a sua experiência, suas técnicas, inspirando seus atletas e principalmente os futuros alunos. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Tá aí a matéria. É um assunto bem polêmico, né, Pedro? É polêmico, mas eu estou com eles, viu? Na realidade, eu estou com os professores nessa hora, porque, veja bem, o cara não é formado, tudo bem. Mas nós temos no nosso meio também várias pessoas que trabalham com microfone, com rádio, televisão, com a mídia, né? E os caras também não são formados. E aí, você é proibido? Não, claro que não. E você então é favorável para que esses profissionais da nossa área, eles também estejam no rádio, no jornal? Claro que eu sou. A liberdade de expressão é isso, pessoal. É uma democracia. Então, no caso dos professores aí, eles vivem dentro disso há o quê? 5, 10, 15, 20 anos. Aí, de repente, porque não é formado em educação física, eu não posso ir a ficar no banco de reserva. O cara é expulso do banco. Pô, sabe, é uma coisa ridícula, no meu entendimento, respeitando todas as opiniões, como eu sempre faço. Mas eu entendo que isso aí tem que ser... Essa briga não é só dessas pessoas que estiveram aqui agora, né, fazendo essa matéria, mas eu acredito que isso é uma briga também de vereadores, de deputados, de senadores, porque são profissionais e que merecem todo o respeito do mundo, seja no karatê, no judô, no taekwondo, seja qual for o esporte. O cara trabalha há 20 anos, ele é professor e ele não pode sentar no banco de reserva para orientar um aluno dele, por exemplo, bem complicado. Aí quem senta é um professor de educação física que muitas vezes não sabe nada daquilo ali. Enfim, olha, minha gente, o América tem essa partida, está em segundo lugar, ainda não contratou, é bom deixar bem claro aqui, com toda a deficiência do elenco em relação ao ataque, principalmente, não tem jogador de velocidade à disposição, tem que improvisar lateral ali no setor, não contratou, mas pela fragilidade também do Potiguar, foi lá e venceu o Potiguar, chegou na segunda colocação, porém, tem 2 jogos difíceis, Souza agora e depois o 13, Pedro. Tem 2 jogos difíceis, mas nada... Fora, né? Fora. Mas nada que você diga assim, o América já vai derrotado. Muito pelo contrário. Claro, vamos ter muita calma, porque talvez alguns torcedores do América queiram que o América repita contra o Souza, contra o 13, né? A mesma atuação contra o Corinthians. São 2 coisas completamente distintas. Primeiro, eu não acredito em hipótese nenhuma que o Marquinhos vá com a mesma formação. O 3-7-0.
Ele deve voltar para o 4-4-2, né, que é como ele vem jogando, com Rafinha e com o Gustavo Henrique como atacantes, quatro homens no meio. No meu entendimento, ele volta para o que vinha dando certo, né, digamos assim. O jogo do Corinthians foi uma coisa à parte, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os jogadores que jogaram contra o Corinthians, que em sua grande maioria serão os mesmos, na cabeça desses caras, eles estavam jogando contra um Corinthians em Itaquera, uma partida que passa por o mundo inteiro. É totalmente diferente você jogar contra um Souza, contra um 13, tá certo? Total. Então é claro que o cara não vai com a mesma... Por mais que ele diga que ele vai com a mesma disposição, ele não vai. Agora, eu acredito que o América pode sim voltar tanto de Souza, de Patos no caso, voltar de Patos, como voltar também de Campina Grande, com 2 vitórias. E se o América perder, Pedro, não é para perder, pelo menos na teoria, tá? O jogo mais difícil é contra o 13, mas não podemos esquecer de respeitar o Souza. O Souza chegou na terceira fase, assim como o América da Copa do Brasil, saiu para o Bragantino, mas em casa empatou 1-1 com o Bragantino. Ah, mas o Souza hoje está mal dentro da Série D, porque o Souza, na realidade, deu preferência à Copa do Brasil, imaginando pegar numa grana muito boa, e pegou, mas poderia pegar muito mais, Hugo. Pedro, eu estava meio por fora desses jogos aí da Copa do Brasil, envolvendo esses times da Série A, né? Vi que o Flamengo passou ganhando 2 jogos de 1-0, aí eu imaginei que tinha pego o Palmeiras, o Atlético Mineiro, venceu por 1-0 só o Amazonas, Pedro, no jogo de ida e de volta. Meu Jesus! Você é um gozador, Não, mas é por tanto... Venceu 1-0, Botafogo também tá... Olha, são digamos assim... Mas foi 1-0 só com o Amazonas? E com um gol meio que xoxo, a bola bateu no Pedro e entrou. Agora, quem fez bonito foi o CRB, né? O CRB ontem... A gente tem que enaltecer. Enaltecer, venceu o Ceará fora de casa, havia vencido dentro de casa. O que acontece? O CRB agora pegou mais em 3 bilhões e 400 mil reais. Somente 2 clubes do Nordeste estão na próxima fase. Bahia, que é mantido pelo Grupo City, e o CRB. E tem muita gente aqui. Ninho lá em Mãe Luísa mandou a televisão aqui. Obrigado, viu, Ninho? Valeu, Ninho. Com o Hugo aqui. O Rodrigo lá em Parnamirim também. Muito obrigado. A Fátima lá em São Gonçalo. Dorielo, grande Dorielo. Um abraço, meu amigo. Está confiante no ABC. O Marcelo lá em João Câmara está aqui também. O Rui Torres diz, eu estou acompanhando. Pedro, valeu, Rui, muito obrigado. O seu Mor, torcedor do ABC também. Carlinhos, fotógrafo, grande Carlinhos, meu parceiro de tantos anos lá na Tribuna do Norte, também está aqui. O Luiz Carlos lá no Planalto, como você falou, o Avandi Prachetes. A todos vocês, muito obrigado aí pela carona que vocês nos dão. O Ninho Neguinho, o Luiz Omar, Francisco de Parnamirim, a Gisele lá do bairro de Candelária, também aqui na sintonia. A gente fazendo aqui na humildade o nosso programa, né, Pedro? E sempre tem uma galera chegando junto, prestigiando, isso é muito bacana. Muito bom. Bom, valeu minha gente, Pedrão. A gente está de volta na segunda-feira e aí, se Deus quiser, trazendo aí, repercutindo as vitórias, tanto do ABC quanto do América. E do Potiguar e de Santa Cruz também. E do Santa Cruz também. Esperamos, né? Fechando o quarteto. É isso aí, um grande abraço, muito obrigado. E a todos vocês que estiveram conosco durante a semana inteira. Segunda-feira estaremos de volta a partir das 13h20. Obrigado, pessoal. Valeu, minha gente. Até a segunda.